de Deus, que alegria! Nesse domingo, dia 7 de junho de 2020, estamos nós de volta para adorar o Senhor, nesse culto belíssimo de adoração ao Senhor. Queremos saudá-lo, abraçá-lo com a santa, gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesse domingo e que possamos mais uma vez estarmos juntos, através do Santo Espírito de Deus que nos une, e assim teremos mais um culto abençoado para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, rogando ao Senhor que desça sobre cada um de nós, nossas famílias, a sua bênção, a sua unção, e assim possamos nós oferecer nesta tarde de domingo o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, damos graças, Senhor, pela alegria que invade o nosso coração, de mais uma vez estarmos, Senhor, na casa dos Teus filhos, junto com as suas famílias, para estarmos Te adorando, Senhor, através das redes sociais. Nós temos esse privilégio de estarmos juntos, unidos em Jesus Cristo nosso Senhor. Concede-nos a graça, ó Deus. Visita os meus irmãos e as minhas irmãs agora nas suas casas. As suas famílias sejam nesta tarde abençoadas. Derrama, Senhor, a tua unção. Estende as tuas mãos. E que assim, Senhor, nós possamos ao final deste culto dizer: foi bom estarmos aos teus pés te adorando. Ajuda-nos, Senhor, em tudo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, convidamos a nossa mídia da igreja para mais uma vez estar trazendo dois belíssimos louvores para o deleite da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. E logo após esses dois louvores, nós iremos então fazer a leitura da palavra de Deus e apresentar o nosso pregador, aquele que vai nesta noite ministrar aos nossos corações. Que Cristo Jesus seja com todos nós. Logo após o louvor, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Adore, pois, ao Senhor em nome de Jesus. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte.
quase meia-noite, em alguns segundos a trombeta, o anjo vai tocar, pras candeias sempre estarem acesas. Tem que ter azeite, a noiva tem que estar preparada, porque o noivo vem buscar. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de pedir perdão. Pode ser hoje um arrebatamento, faça agora uma reflexão. Chega de aparências e de falsidade, faça a diferença, pregue a verdade. Não se contamine com esse mundo aqui. Acorda, ó igreja, Jesus vem aí. Jesus vem, Ele vem aí. Cristo vem, está chegando o fim. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, a noiva com o noivo vai subir. Jesus vem, Ele vem aí. Cristo vem, o céu vai se abrir. O maior fenômeno da história pode acontecer agora. Jesus vem aí. Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Ele vem pra arrebatar a sua igreja, que está firme na peleja. Está chegando o fim. Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Desperte, igreja, pois a qualquer momento é o arrebatamento e vamos subir. Jesus vem. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de pedir perdão. Pode ser hoje um arrebatamento, faça agora uma reflexão. Chega de aparências e de falsidade, faça a diferença, pregue a verdade. Não se contamine com esse mundo aqui. Acorda, ó igreja, Jesus vem aí. Jesus vem, Ele vem aí. Cristo vem, está chegando o fim. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, a noiva com o noivo vai subir. Jesus vem, Ele vem aí. Cristo vem, o céu vai se abrir. O maior fenômeno da história pode acontecer agora. Jesus vem aí. Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Ele vem pra arrebatar a sua igreja, que está firme na peleja. Está chegando o fim. Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Desperte, igreja, pois a qualquer momento é o arrebatamento e vamos subir. Jesus veio, Ele veio. Jesus veio. E a noiva de Cristo espera a vida do noivo, que virá nas nuvens com grande poder e glória para buscá-la. O noivo quer encontrar a sua noiva linda, pura, sem manchas e toda adornada para esse dia especial. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem a hora e nem o momento que vem o vosso Senhor. Jesus vem, Ele vem aí. Cristo vem, está chegando o fim. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, a noiva com o noivo vai subir. Jesus vem, Ele vem aí. Cristo vem, o céu vai se abrir. O maior fenômeno da história pode acontecer agora. Jesus vem aí, com poder e glória. Está chegando a hora para arrebatar a sua igreja, está firme na peleja. Está chegando o fim. Jesus vem, com poder e glória. Cristo vem, está chegando a hora. Desperte, igreja, pois a qualquer momento é o arrebatamento e vamos subir. Jesus
Mais uma vez estamos aqui para fazer a leitura da palavra do Senhor. Depois de dois belíssimos louvores, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, Salmo 121, salmo muito conhecido, mas de uma profundidade grande para nós, para nossos corações. Deus, através do salmista, fala-nos nesta noite de forma tremenda. Diz assim o Salmo 121, palavra de Deus aos nossos corações. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormirá, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Olha que coisa linda! O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Nesta palavra, nós queremos fazer mais uma oração, e nesta oração nós vamos apresentar o servo de Deus, nosso querido pastor Weber, que nesta noite foi convidado para nos trazer, para ministrar aos nossos corações a preciosa, poderosa palavra de Deus. Oremos, fechemos nossos olhos como de costume e oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, para nós, nesta tarde e noite, é mais uma alegria, Senhor, nos nossos corações, de estarmos no seu lar, junto com a sua família, para juntos, ó Deus, estarmos te adorando na beleza da tua santidade. Concede-nos, Senhor, a tua graça. Derrama a tua unção nesta noite sobre o pastor Weber, para que ele possa ministrar na unção do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Usa como instrumento, Senhor, e assim nós te daremos a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém e amém. Pastor Weber, em nome de Jesus, nesta noite, seja mais uma vez usado como instrumento na ministração da palavra de Deus aos nossos corações. A paz do Senhor para todos os irmãos. Mais uma vez, com a satisfação de trazer a palavra de Deus, e isso me alegra bastante. É um privilégio muito grande para qualquer servo de Deus. Nessa noite eu queria meditar com os irmãos em uma palavra que se encontra em Isaías capítulo 41, no versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, a destra da minha justiça. Bom, nós estamos vivendo um momento bem complicado e não é difícil saber que as coisas não estão fáceis. Seja porque pelas incertezas a respeito do futuro, ou pelos cuidados que nós temos que ter agora com a saúde, cuidados redobrados, todo o receio de contaminação, ou mesmo os cuidados e as preocupações com os nossos familiares, ou também a respeito da nossa vida profissional, em meio a toda essa crise econômica que está se formando. Também, quando nós vemos as pessoas, né, que têm perdido as suas vidas, né, por causa do vírus, e a cada dia aumenta esse número, e a gente vê isso nos noticiários, e é importante que a gente saiba e tenha isso bem presente, que não são somente números, mas cada vez que uma pessoa ela perde a sua vida, ali é alguém que tem uma família, alguém que faz a diferença na vida de outras pessoas, é alguém que tem uma história de vida, né? Então, não são somente números, né? Mas realmente são vidas preciosas que estão se perdendo no meio de toda essa situação. Mas, nesse momento, se você está apreensivo e não é para menos, a palavra de Deus que Ele manda hoje é: não temas. Assim como nós lemos, Deus Ele está falando isso para a sua igreja agora.
E não podemos pensar que aquilo foi dito somente para o povo de Israel naquele momento. Mas na realidade a palavra de Deus, ela é aplicável, ela se renova e ela pode ser aplicável em vários momentos da história, em várias situações diferentes. E para isso, quem vai determinar é Deus. E se uma igreja ela está submissa ao Senhor, se ela se dobra diante de Cristo, então Deus ele cuida dessa igreja e ele inspira para que nós venhamos a trazer a mensagem conforme a sua vontade e conforme o seu tempo. Então, se Deus ele colocou no meu coração, ou poderia ser de qualquer outro que viesse trazer a mensagem hoje, essa mensagem que está em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, é porque o que ele quer dizer para você hoje é que você não tema. Não tema porque ele é contigo. Porque é assim que ele demonstra a forma como ele lida com os seus amados, com aqueles que o amam. É assim como ele fez, e isso está escrito no livro de Daniel, onde aqueles 3 jovens, eles estavam no meio da fogueira, foram lançados ali, e na realidade, quando olharam para aquela fogueira, Deus estava no meio com aqueles homens. Deus estava junto com eles. E havendo ali a presença de Deus, havendo ali a presença do anjo do Senhor, aqueles homens, eles não foram queimados, eles não foram feridos por aquela situação, por aquela fogueira. Algo que tinha todo o poder para tirar a vida deles. Não pôde fazer nada com eles. Por quê? Porque Deus estava presente com eles. Então o que Deus ele diz nesse momento para você: não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres. Embora a situação ela seja muito difícil, embora todas as notícias que nós estamos ouvindo e vendo nos noticiários, elas sejam realmente assustadoras, mas Deus ele te diz: não te assombres. Não te assombres porque Ele é o teu Deus. Ele é aquele que te fortalece, é aquele que cuida de ti, que restaura as tuas forças, que restaura a tua saúde. Ele é aquele que está cuidando de ti a cada momento. Então esse versículo ele diz: Ele é o teu Deus, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te ajuda e é aquele que te sustenta com a sua destra fiel. Então, mesmo enfrentando toda essa situação, não esqueça jamais que Deus, Ele está contigo. E se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa história, nós vamos ver que não é a primeira vez que nós passamos por dificuldades, por lutas. Na verdade, eu pelo menos já enfrentei muitas lutas, muitas dificuldades. E eu creio que você também. E se nós chegamos até aqui, é porque Deus, Ele esteve conosco, é porque Deus, Ele cuidou de nós. E se Ele fez assim no passado, Ele também cuidará de cada um de nós nesse momento de dificuldade. Mas, pastor, a gente vê, quando olha ao nosso redor, uma situação extremamente difícil. Nós vemos pessoas, homens de Deus, pastores, sendo infectados, alguns até perdendo a sua vida. Nós vemos familiares de irmãos sendo afetados, sendo atingidos. Nós vemos pessoas conhecidas e pessoas que oram, pessoas que amam a Deus, pessoas que servem a Deus, muitas vezes sendo afetadas, sendo contaminadas. Irmãos da fé que adoecem. Nós olhamos para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional e está algo confuso, algo meio que embaralhado. As igrejas fechadas, sem nós podermos nos reunirmos, nos confraternizarmos, nós adorarmos juntos a Deus. E às vezes nós até perguntamos por que Deus ele não faz nada? Por que Deus ele permite essa situação? Permite que pessoas que o amam, pessoas que estão na sua casa, adorando a Deus, elas passem por essa dificuldade.
quando nós pensamos dessa forma, nós temos que lembrar de alguns casos. Eu queria lembrar para você, meu irmão, em primeiro lugar, a respeito de Jó. Jó, ele passou por uma situação semelhante. Ele sofreu por meses e ele não sabia por que estava sofrendo. Jó era um homem fiel a Deus, ele era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem que orava, era um homem que sacrificava a Deus. No entanto, ele passou por uma série de lutas, de provas e dificuldades. Chegou a perder tudo o que ele tinha, menos a sua vida. E ele não tinha uma resposta de Deus. Ele passou por todas essas dificuldades, mas Deus não revelou para ele, antes do final, o porquê que ele estava passando essas coisas. Mas aí eu pergunto para você, será que Deus, ele abandonou Jó? Será que Deus, ele esqueceu de Jó? Não. Da mesma forma, se nós estamos passando por essas dificuldades, se tem coisas que nós não entendemos, nós temos que lembrar que assim como ele não esqueceu Jó, mesmo em meio a todas aquelas lutas, Deus, ele também não esqueceu de você. Nós temos também uma outra história na Bíblia que fala a respeito dos discípulos. Após Cristo descer à sepultura, aqueles discípulos, eles aguardaram a ressurreição do Senhor, mas a Bíblia nos fala que após 3 dias da morte de Cristo, eles voltavam no caminho que ia para Emaús e eles estavam desesperançados, porque eles criam no Senhor como sendo o Rei, como sendo o Messias enviado, e de repente aquele que era a salvação, aquele que era o Messias, havia padecido e já havia 3 dias e ele não havia aparecido para os seus discípulos. Então aqueles homens, eles estavam desesperançados, eles estavam sem o norte, porque o líder que eles tinham já não estava mais com eles. Mas eu pergunto para os irmãos, Deus abandonou os seus discípulos? Deus abandonou a sua igreja? Não. E aqueles homens, eles tiveram a oportunidade de ver ao Senhor glorificado e serem participantes do Espírito Santo de Deus. Tiveram a oportunidade de participar dessa obra, da grande obra que foi feita através de Cristo e da sua igreja. E não para por aí, se nós olharmos também para Lázaro. Lázaro, ele faleceu e após 4 dias que havia morrido, a sua família estava também sem esperanças do retorno de Lázaro. Isso ao ponto de que a irmã de Lázaro, quando Jesus retornou, ela chegasse para Jesus e dissesse, mestre, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ela conhecia a Cristo, ela sabia que Cristo tinha poder para ressuscitar o seu irmão, para ressuscitar Lázaro. Ela sabia que Lázaro era amigo de Cristo. Mas passado 4 dias da morte do seu irmão, e Cristo não aparecia, então as esperanças de Marta também desapareceram. Então é uma situação semelhante, mas da mesma forma que Cristo ele não abandonou Lázaro, da forma como ele não permitiu que Lázaro fosse tirado da sua família, da mesma forma, mesmo estando em uma situação difícil nesse momento, mas Deus ele não abandonou o seu povo. Deus ele não abandonou a sua igreja. E ele está cuidando de nós, assim como ele cuidou de Lázaro, assim como ele cuidou de Jó, e assim como ele cuidou de seus discípulos, mesmo quando se pensava que tudo havia acabado. Então Deus, ele não nos deixa desamparados, mas ele cumpre a sua promessa na nossa vida, assim como ele cumpriu a sua promessa na vida de Jó e restaurou em dobro todas as coisas que ele havia perdido. Assim como ele também, ele cumpriu a sua promessa que havia feito para os seus discípulos e ele retornou para a sua igreja e ressuscitou. Assim como ele cumpriu também ele foi fiel para com a família de Lázaro e ele trouxe à vida o seu amigo Lázaro. Da mesma forma, ele é fiel em cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus, ele tem uma promessa na sua vida. Deus, ele fala na sua palavra
que nenhum fio de cabelo seu se perderá, porque todos os seus fios de cabelo, até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça, estão contados. Nós não somos sem donos, nós pertencemos a Deus. A nossa vida, ela não pertence ao acaso, a nossa vida não pertence ao inimigo, mas ela pertence a Deus e Ele cuida de cada um de nós. Então, fiquemos mais tranquilos, fiquemos mais confiantes, porque Deus, Ele tem promessas na sua vida. A palavra de Deus, ela fala na sua palavra que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E nós devemos confiar nessa palavra, nessa promessa, porque as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. Então, se Deus ele tem essas promessas, e essas promessas elas são para a sua vida, então confie em Deus e Ele não vai te abandonar. A sua Bíblia, eu creio que ela tem o Salmo 123, o Salmo 23. A sua Bíblia, ela tem o Salmo 46. A sua Bíblia, ela tem o Salmo 90. A sua Bíblia, ela tem o livro de Provérbios. Ela tem tantas promessas de Deus para lhe guardar, para lhe sustentar, mesmo nas situações mais complicadas. Então a primeira mensagem que eu quero entregar para você nessa noite é: confie em Deus, não temas, porque Ele está contigo. E você, meu irmão, pode até não estar vendo o agir de Deus, mas Deus ele está agindo em seu socorro, Ele está te guardando. A Bíblia Sagrada no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 15, e isso até o versículo 17, conta uma história a respeito de Eliseu. A Bíblia nos fala que o rei da Síria, ele preocupado porque Israel tomava ciência a respeito de todos os seus planos contra Israel, e sabendo que Deus revelava para Eliseu os planos do rei da Síria, então ele juntou um grande exército e cercou a cidade para prender Eliseu. Então aconteceu que, ao amanhecer, um servo de Eliseu, ele levantou-se e viu que um grande exército, com carros e cavaleiros, cercava aquela cidade para prender Eliseu. E no versículo 15 diz que aquele homem, quando se levantou e saiu, ele disse assim: eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então aquele homem estava desesperançado, aquele homem estava assustado, atemorizado, por quê? Porque ele não via o socorro de Deus, ele não via o agir de Deus, porque o problema era tão grande na sua frente que ele só tinha olhos para aquele exército que buscava prender Eliseu. Mas no versículo 16, Eliseu diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Olha que interessante, né? Eliseu olhava em seu redor, seu servo também, e toda aquela cidade estava cercada de um grande exército. E Eliseu olhava para aquele servo e dizia: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são aqueles que estão para nos proteger do que esse grande exército. Então o servo de Eliseu olhou para os lados e não via ninguém. E Eliseu, no versículo 17, ele orou e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, no momento em que Deus ele abriu os olhos espirituais daquele moço, ele pôde ver o agir de Deus, o socorro de Deus para aquele que o amava, aquele que o servia. Então, aquele homem creu e Deus deu a vitória
aquele homem sobre o exército do rei da Síria. E eu rogo a Deus que Ele abra os seus olhos espirituais e que você possa ver a grande obra que Deus ele está fazendo nesse momento na sua vida. Se você confiar em Deus, Deus ele vai, assim como fez naquela cidade, colocar ao seu redor, carros e cavalos, carros de fogo, tudo o que for necessário para guardar a sua vida, porque a sua vida pertence a Deus. Então que você possa entender que mesmo nas situações mais adversas, Deus ele está contigo e você não será destruído. 2 Coríntios, capítulo 4, nos versículos 8 e 9, diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: em tudo somos atribulados. Realmente somos atribulados, nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos batalhas, isso é verdade. Mas o versículo continua dizendo, somos atribulados, mas não angustiados. A palavra angústia, ela significa estar num local abafado, em um local fechado, em um beco sem saída, sem ter esperança, estarmos coagidos. Então a palavra de Deus, ela é bem clara para nós que servimos a Ele. Em tudo nós somos até atribulados, até nós passamos por batalhas, mas jamais Deus ele nos deixa sem saída, sem esperança, coagidos. E continua dizendo, perplexos, sim, mas não desanimados. Deus não deixa que nós desanimemos, que nós percamos o ânimo, que nós percamos a fé, que nós paremos de continuar a nossa caminhada. Não é isso que Deus ele quer para nós. Mesmo que estejamos perplexos, boquiabertos, com toda essa situação que tem acontecido. Porque realmente nunca nós, em nossa vida, passamos por uma crise como essa, por uma pandemia tão grave, por uma situação em que as pessoas são isoladas. Podemos estar perplexos, mas Deus ele nos diz na sua palavra, não perca o ânimo, não perca a fé, não pare a sua caminhada, não desanime. No versículo 9 diz, perseguidos, mas não desamparados. Mais uma vez, Deus ele nos conforta, dizendo que Ele está conosco. Nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos estar cansados, podemos estar abatidos, podemos estar sofridos com toda essa luta, mas jamais Deus deixará que você seja destruído. Mas pastor, por que então nós temos que passar por todas essas coisas? Por que nós temos que passar por esses sofrimentos? Por que os crentes, os servos do Senhor, aqueles que amam a Deus, aqueles que adoram a Deus, eles precisam passar por essa situação? Por que veio toda essa pandemia, toda essa história? Por que isso? Não é difícil responder essa pergunta. O próprio Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. E não precisava nem dizer isso. Na realidade, se nós olharmos para o mundo e buscarmos entender o que ele tem para oferecer, o mundo tem para oferecer somente isso. É sofrimento, é perseguição, são injustiças. É isso que o mundo tem para oferecer. E se nós olharmos, por exemplo, para a história do povo de Israel, a história na qual aquele povo saiu do Egito, caminhou pelo deserto, depois atravessou o Rio Jordão até chegar na Terra Prometida, e nós levarmos em consideração que, na realidade, a história do povo de Israel, ela é um prenúncio e um ensinamento a respeito da nossa vida cristã, isso vai ficar muito claro para nós. Então, na realidade, quando Deus ele tira aquelas pessoas do Egito,
do local onde eles eram escravos. Então aquelas pessoas, elas atravessam o mar e elas passam a caminhar pelo deserto. Isso aí é uma tipologia da nossa vida, desde o momento em que nós estávamos escravizados no pecado, assim como eles estavam no Egito. Nós atravessamos, passamos para uma nova vida, que é como eles fizeram no momento em que eles atravessaram o mar. Então nós aceitamos a Cristo, nós morremos em Cristo, assim como eles passaram através do mar. E nós passamos a viver uma nova vida. Nós precisamos ver que, assim como eles, depois do mar, tiveram que caminhar no deserto, nós hoje caminhamos no nosso deserto, que é a nossa vida. E assim como naquele deserto não era um local confortável, não era um local onde eles queriam permanecer, mas eles buscavam a terra prometida. Então o desejo daquele povo era sair do deserto, atravessar o Jordão e chegar à terra prometida. Por quê? Porque aquilo que o deserto tinha para oferecer para ele não eram coisas boas. Ali no deserto não tinham as panelas de carne do Egito, não tinham as camas confortáveis do Egito, não tinham os odres de vinho do Egito. Mas tinha o quê? Tinha calor, tinha sede, tinha dificuldades, tinha muitos problemas, né? E era isso que o deserto tinha para oferecer. Da mesma forma, nós já saímos do pecado, da escravidão do pecado, já atravessamos o mar, mas hoje nós vivemos o nosso deserto. E aquilo que a nossa vida neste mundo ela tem para oferecer são lutas, são dificuldades e são injustiças. O nosso objetivo, o nosso alvo, não é permanecer no deserto, mas é atravessar o nosso Jordão e entrar na terra prometida, que é uma terra celestial, uma terra espiritual, aonde lá nós encontraremos a Deus e nós encontraremos o verdadeiro conforto. Então, assim como aquele povo não encontrava conforto no deserto, nós não encontraremos conforto aqui na terra. Complementando esse conceito, eu lembro de uma história que eu li há algum tempo atrás, a respeito de um repórter que ele fazia uma cobertura de uma guerra em um país estranho. Então, quando ele chegou ali para fazer a cobertura jornalística, ele foi obrigado a colocar capacete, coletes à prova de balas, toda uma proteção para poder fazer a cobertura daquele confronto. Então ele perguntou para aquele exército por que ele precisava colocar coletes, proteções, capacetes, se ele não fazia parte da guerra, se ele não ia lutar naquela guerra. Ele disse, olha, eu nem sou desse país, por que eu preciso tudo isso? Então explicaram para ele que, embora ele não fizesse parte daquela guerra, daquele conflito, embora ele não fizesse parte daquele país que estava lutando, mas só pelo fato de ele estar presente no meio do campo de batalha, ele estava correndo riscos. Porque naquele lugar, aquilo que poderia ser dado e chegar para ele era o risco de morte e o risco de ferimentos. Eram tiros, explosões, granadas, era o que tinha naquele local. Da mesma forma, nós estamos em meio a uma batalha espiritual, uma batalha que diz respeito a nós, mas que não é nossa. É uma batalha do inimigo contra Deus. Mas, por estarmos aqui, nós precisamos nos resguardar, porque estamos no meio do campo de batalha. Então nós temos que entender que, enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, nós sempre estaremos em meio às lutas. Sempre as tribulações virão. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque está escrito em Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 7 e 8, assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Nós podemos estar vivendo um ano de sequidão, mas a palavra do Senhor ela é muito clara. Confia no Senhor. Se as suas raízes elas estão firmadas no Senhor, elas vão alcançar a água, o refrigério que vem de Deus. E a palavra nos diz que mesmo no ano de sequidão, mesmo na dificuldade, mesmo no momento difícil, aquele que confia no Senhor, ele permanece com as suas folhas verdes, ele permanece com as suas raízes sendo alimentadas. Por quê? Porque Deus, ele cuida daqueles que nele confiam. Mas, vamos lá. Talvez você tenha, nessas dificuldades, perdido alguém ou perdido algo muito precioso. Talvez nessa batalha você tenha sido ferido. Mas eu queria te falar que isso não significa que Deus ele te abandonou, não significa que Deus ele não te ama. Ou mesmo que as suas promessas falharam, ou que as promessas que estão na palavra de Deus não são para você, meu irmão. De maneira nenhuma. Também não significa que você não tenha tido fé suficiente ou não tenha orado o suficiente, de forma nenhuma. Existem coisas que nós precisaremos de algum tempo para entendê-las. Uma das primeiras coisas que Deus me ensinou como professor de escola bíblica é que eu nunca teria todas as respostas. Mesmo ensinando, mesmo sendo usado como instrumento dele para ensinar a sua palavra, de muitas coisas eu não teria resposta. E uma das primeiras coisas que ele me ensinou como pastor é que nem todas as minhas orações seriam respondidas. Então, mas, pastor, como é isso? É isso, é assim conosco. Foi assim que aconteceu com Paulo. Os irmãos lembram que Paulo ele tinha um problema, uma dificuldade, um espinho na carne, que orava para Deus e Deus ele não respondia. E quando respondeu, foi para dizer para ele que o problema não seria solucionado. Foi para dizer para ele, Paulo, a tua graça, a minha graça, te basta. Então, Deus, muitas vezes, ele age de uma forma que nós não entendemos no momento. Então, se você perguntar para mim por quê, não sei explicar, irmão. Eu vou te responder, só sei que é assim. É assim que Deus age. Se por acaso meu pai ele fosse vivo hoje, talvez ele estivesse completando quase 100 anos de idade. E se ele tivesse, nesse momento, em um leito de morte, talvez eu orasse a Deus e pedisse a Deus que ampliasse os dias de vida do meu pai. E logicamente que eu não ia dizer para Deus, olha Senhor, dá mais um ano de vida. Não. Eu pediria que Deus prolongasse o quanto fosse possível, 10 anos, 20 anos, mas eu pergunto, será que Deus atenderia essa oração? Será que haveria sabedoria nesta minha oração? Mesmo que o meu coração ele pedisse para que Deus fizesse isso, mas será que esse pedido seria sábio? E o que diria a sabedoria de Deus a esse respeito? Nós podemos lembrar também de Davi. Davi, quando o seu filho
esteve enfermo, em enfermidade de morte. A palavra diz que Davi, ele orou, ele se humilhou na presença de Deus, mas o filho dele morreu. Até aquele momento Davi orava, Davi se humilhava, Davi jejuava para que Deus pudesse agir. Mas a partir do momento em que Deus tirou aquela criança, Davi, ele lavou-se, tomou novamente as suas vestes reais, se alimentou e voltou ao seu ofício de rei. Nós precisamos entender que muitas vezes a decisão de Deus, o agir de Deus, nós não vamos compreender. Mas, ao lado disso, não podemos esquecer que os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos caminhos. E os seus pensamentos, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. E que aquilo que Deus, ele está preparando para nós, aquilo que Deus, ele está fazendo na nossa vida, é certamente o melhor para nós. Isso está escrito lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus, ele sabe o que é melhor para nós. E embora nós não compreendamos tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, tudo aquilo que nós passamos, mas nós precisamos manter em nosso coração a firmeza de que Deus nos ama e que Ele quer e busca o melhor para nós. Então, meu irmão, não se deixe abater com essa situação. Não se deixe cair, descair o seu semblante. Não entre na caverna, não faça como Elias. Elias, isso está escrito lá no primeiro livro de Reis. Elias, depois de derrubar o altar e vencer 450 profetas de Baal, e vencer mais 400 profetas de Deus estranho, Jezabel matou profetas e disse que ia matar Elias. Então Elias, ele amedrontou-se, ele chegou a pedir a Deus que tirasse a sua vida, e ele escondeu-se em uma caverna. Mas Deus chegou para Elias e disse: Elias, sai da caverna. Elias, sai da caverna, unge o rei da Síria. Volta pelo caminho que vieste. Olha só, Deus, ele disse: não temas, saia do teu esconderijo e volte para onde tu fugiste, por onde tu vieste. Unge o rei da Síria, e Jezabel será morta pela espada dele. Unge o rei de Israel, porque se ela não for morta pelo rei da Síria, será morta pela espada do rei de Israel. Unge a Eliseu, aquele que te substituirá no ministério profético, porque se não for Jezabel morta pelo rei da Síria ou pelo rei de Israel, certamente será morta pela espada de Eliseu, mas a tua vida ela será guardada. Assim como ele disse para Elias, assim como ele tranquilizou Elias, ele traz para você hoje uma palavra de tranquilidade. Confie, Deus, ele vai te guardar. Não fique na caverna, mas se levante, se anime, siga na sua caminhada, adore a Deus, porque é no momento da prova, no momento da tribulação, o momento em que nós temos que lutar. Essa é a hora de levantar a cabeça, essa é a hora de adorar a Deus. Então, adore a Deus e adore a Deus. Profetize a vitória na sua vida, profetize a proteção de Deus na sua família, e Deus, ele vai agir. Essa é a atitude que nós temos que tomar em meio à dificuldade, em meio às lutas e em meio aos problemas. Então, eu gostaria que você colocasse, meu irmão, no seu coração a certeza de que Deus está contigo. Não temas, mas confie em Deus e tudo irá bem na sua vida. Que Deus
te abençoe. Muito bem, povo de Deus, depois desta linda e maravilhosa palavra trazida aos nossos corações, nós queremos agradecer ao Senhor e dizer obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada nesta noite. Abençoa, pois, a todos nós que ouvimos a Tua palavra. Queremos, então, terminar este culto rogando a Deus que nos conceda, que nos proporcione uma semana de paz, uma semana de vitória, que o Senhor continue nos guardando desse tal coronavírus. Senhor, guarda, protege, Senhor, e supre aqueles que estão afetados. Senhor, tenha misericórdia, entre, Senhor, com providência e abençoe todos os meus irmãos e minhas irmãs. Convido você para nesta terça-feira, depois de amanhã, estarmos juntos, mais uma vez, através das mídias sociais, para a ministração da Palavra de Deus, através do nosso culto de ensino. Terça-feira, depois de amanhã, dia 9 de junho, estaremos nós às 19 horas, como de costume, na ministração da Palavra do Senhor no nosso culto de ensino. Que Deus em Cristo abençoe toda a igreja do Senhor e que a unção de Deus continue sendo derramada sobre a sua vida para a glória do nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus e quem crê diz amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus.